Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para nossa leitura de hoje, né? Continuando aí, eu quero nessa noite ver se eu consigo fazer, né, a leitura pelo menos de 2 dias, né? Então hoje a gente vai ler o dia 29 e o dia 30, e aí amanhã eu já leio o dia 1º e o dia 2, para a gente tentar colocar essa casa em ordem aí que, né, tava meio bagunçado aí semana passada por conta da mudança. Mas a gente vai colocar em ordem sim, se Deus quiser. A gente vai conseguir fazer isso daí. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e aí vamos fazer a nossa leitura e continuar entendendo e prosseguindo em entender aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais essa noite. Hoje, dia 1º de julho, Pai, de 2022. E o meu coração, Senhor, está muito feliz, muito alegre por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, por nós até aqui, por esses momentos, Pai, de leitura que o Senhor tem proporcionado para nós e que às vezes a gente acha, Pai, que nada está acontecendo porque nós não sentimos nada enquanto estamos lendo, não há nenhuma mudança, Senhor, física, palpável ao nosso redor. O nosso dia a dia continua o mesmo, Senhor, mas nós cremos e sabemos, porque a Tua palavra diz que algo está sendo construído no nosso espírito, algo está sendo transmitido ao nosso espírito através da Tua palavra. Nós estamos nos alimentando espiritualmente e isso vai fazer com que a gente esteja robusto, que a gente esteja nutrido da Tua palavra, nutrido desse pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, o verbo vivo de Deus. Jesus, eu quero te agradecer demais, porque eu sei que no momento oportuno, cada uma dessas palavras farão sentido no nosso espírito, farão sentido na nossa mente, no nosso coração. A compreensão de todo o livro, de toda a palavra de Deus fará toda a diferença, Senhor, para a nossa meditação, para a nossa leitura no próximo ano, ou, Senhor, durante esse restante de ano, muito do Novo Testamento fará sentido porque nós conseguimos ler todo o Velho Testamento em ordem cronológica. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor está fazendo algo maravilhoso em nós. E nós cremos que através disso também que está sendo construído em nós, nós poderemos então frutificar no Teu reino, Senhor, alcançando vidas, através de um conhecimento mais profundo da Tua palavra, através, Senhor, de um rema sendo ministrado no nosso espírito, palavra de vida, Senhor, sendo ministrado em nós. Obrigada, Jesus, por essa construção. Obrigada, Deus, por esse edifício que está sendo construído. Eu te agradeço, Deus, tanto eu quanto cada um dos meus irmãos, Pai, que tem se dedicado, que tem estado nessas leituras diárias, que tem deixado um pouco de lado, Senhor, os afazeres. E assim como Maria, Pai, nós decidimos nos sentar aos Teus pés. Nós decidimos nos sentar e ouvir o Teu ensino, e ouvir a Tua palavra, e ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Obrigada, Jesus. Queremos aprender cada dia mais com o Espírito Santo. Que esse ensinador que foi deixado aqui para nos ensinar todas as coisas possa cada dia mais conseguir alcançar a nossa mente, o nosso coração totalmente voltados para a Tua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos lá? Vamos lá. Eu creio que essa noite vai ser muito bom, né? Aquilo que a gente vai ler aqui. Então vamos continuar o que a gente parou ontem. A gente está lendo o profeta Amós, né? Um profeta menor que a palavra chama, porque existem poucos versículos e capítulos, né, dentro do livro de Amós, mas com uma profundidade, com uma palavra que ele traz ao povo do Reino do Norte e que nós vamos então continuar entendendo o que ele está falando. Amós capítulo 6, hoje a gente começa. Amós capítulo 6, a partir do versículo 1. Esse primeiro momento vai até o versículo 9. Amós suplica, né, pelo povo de Israel. Amós capítulo 6. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Amós capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos lá.
Vamos lá. Amós capítulo 6, versículo 1. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos: farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela o oprimirá desde Lebo-Amate até o vale de Arabá. Então, o Senhor começa a falar que desde o grande até o pequeno, por isso que ele fala aqui no versículo 11, ó, pois o Senhor deu a ordem, a ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Então, ele está falando de todo tipo de pessoa, né? Desde o maior até o menor, desde aqueles que confiam na sua riqueza aos que não têm nada, aqueles que abandonaram o Senhor, que abandonaram os preceitos do Senhor. Nesse momento o Senhor fala: vai vir juízo, vai vir exílio, vai vir opressão do seu inimigo. Então o Senhor começa a trazer esse alerta, né? Eu falo que cada uma das profecias que o Senhor foi falando, tanto no Antigo Testamento para Israel e Judá, quanto para nós hoje, que a gente lê essas mesmas profecias e sabe que isso tem a ver com a volta de Cristo, nós precisamos entender que o Senhor vai cumprir, né? Já cumpriu no seu tempo isso aqui e vai cumprir no tempo futuro. Da mesma maneira, o Senhor tem trazido alerta ao seu povo, sinais têm sido feitos para que o povo se volte para o Senhor, para que o povo se arrependa dos seus pecados, então se voltem para Deus, mas o povo tem dificuldade em compreender e entender que Deus está falando. Por quê? Porque eu não busco ao Senhor, né? Eu me afastei do Senhor, é isso que Israel fez. Eles se afastaram do Senhor e isso faz com que eles fiquem cegos, surdos às coisas de Deus. Deus acaba não falando com o seu povo de forma tão profunda, né? Porque eles se afastaram de Deus. E Amós está então alertando daquilo que vai acontecer. Eles estão se gabando, né, das conquistas e de tudo que eles têm até aqui. Isso nós estamos falando do Reino do Norte, tá, gente? Amós está profetizando no Reino do Norte, ok? Para as 10 tribos que estão lá no Reino do Norte. Amós capítulo 7, a partir do versículo 1 até o 9. Amós capítulo 7, versículo 1 até o 9. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra.
depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que, para o julgamento, estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. E ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então o Senhor está falando que traria um juízo de devastação novamente, porque ele fala, né, durante 3 vezes aqui, Amós está falando que Deus mostra para ele o fogo, Deus mostra para ele também, quer ver? Deixa eu pegar aqui. O fogo, o primeiro, depois eles devoraram, deixa eu pegar, o enxame de gafanhotos, o fogo e por último o prumo, né? Então o Senhor, no prumo ele diz: eu vou trazer juízo sobre Israel, eu estou pondo prumo no meu povo. O que é o prumo? Na verdade é um alinhamento, né? Algo que se torna totalmente reto, totalmente alinhado de acordo com o padrão do correto, né? Então Deus está alinhando o seu povo. Não traria destruição total, porque Israel não suportaria, mas Deus traria sim esse prumo, esse alinhamento para que o povo voltasse então a caminhar segundo os preceitos de Deus. Ele fala que ele vai trazer o inimigo para trazer juízo, e Amós está clamando, está intercedendo em favor de Israel, em favor do povo do Senhor. E Deus gosta da intercessão. Deus gosta quando alguém se põe em meio, né, a ele e o seu povo. Por quê? Porque Deus vai responder a oração daquele que realmente clama, intercedendo por aquilo que Deus poderia fazer, mas que Deus, a palavra fala que Deus se arrepende. Não é que Deus se arrepende no mesmo sentido, eu já falei isso acho que umas 2 ou 3 vezes aqui durante a nossa leitura. Isso fala daquele arrependimento de dizer assim: como o meu povo pode estar nessa situação? Deus tem uma sensação de que ele não gostaria que esse juízo estivesse acontecendo com o seu povo, porque não precisava desse juízo. Continuando aí a mensagem de Amós. Amós e os sacerdotes de Betel. Amós capítulo 7, versículo 10, continuando aí. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra os descendentes de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. O Senhor está profetizando. O sacerdote Amazias
vê que eles estão desviados, né, dos preceitos, da vontade do Senhor. Amazias está indo de acordo com o rei Jeroboão, adorando outros deuses, fazendo todo tipo de idolatria. Ele não está cumprindo a palavra de Deus como ela deveria ser cumprida ali no reino de Israel. Então ele pede para Amós sair dali, parar de profetizar, parar de falar essas profecias. Por quê? Porque Deus está trazendo palavra de juízo, de confronto. E geralmente quem está no pecado não gosta de ouvir confronto, não gosta de ouvir que está em pecado, se sente ofendido. Nós estamos numa geração, principalmente agora no século XXI, onde tudo ofende. Cada palavra de confronto, cada palavra de correção que a gente traz para alguém, isso tem trazido afronta, isso tem trazido ofensa. A pessoa se sente ofendido. É os chamados hoje mimimi, né? Nada pode se dizer mais, porque falou, o pessoal entra nessa onda de que está ofendido e que não pode ser confrontado. E o rei Jeroboão e Amazias, o sacerdote, nesse momento estão pedindo para Amós se calar. E Amós diz: mas eu não sou profeta. Deus me chamou do meio do meu trabalho lá com o rebanho, com as minhas colheitas, e disse: vá e profetize. Por isso que Amós é considerado um profeta menor, porque Deus o chama nesse momento, ele libera uma palavra profética para Israel, para o reino do norte, e Amós simplesmente desaparece, né, da história. A palavra se fecha quando ele termina a profecia do Senhor. Vamos continuar? Amós capítulo 8 agora, gente. Amós capítulo 8, vamos lá. O Senhor soberano me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos, muitos, muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com um trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem: juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Então Deus está falando o que vai fazer, né? O que ele vai fazer. E como eu tenho dito, Deus traz um cumprimento não pleno para aquele momento, porque acontece tudo isso que o Senhor está dizendo, sim, com Israel, com o reino do norte. Quando a Síria vai invadir, daqui alguns capítulos a gente vai ver isso. Depois o reino de Judá também é invadido e aí levado para a Babilônia. E todo esse povo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, é totalmente devastado. O Senhor cumpre isso de forma parcial. Por que eu falo parcial? Porque essas profecias falam também dos últimos dias, da volta de Cristo, que vai acontecer da mesma maneira. Deus, então, permitirá que os inimigos, né, assolem toda a terra, trazendo juízo. E mais do que isso, né, o Senhor mesmo trará juízo através das
pragas através de todo o juízo que está escrito em Apocalipse. Então Deus usará o anticristo e todos os reinos dessa terra para trazer todo o tormento e o juízo que é necessário para que muitos se arrependam ou para que outros realmente sejam totalmente destruídos. O Senhor fará e Ele então cumprirá. A maioria dos versículos tem o seu cumprimento, inclusive em Apocalipse. Se a gente fizesse um comparativo, nós acharíamos muitos versículos dentro de Apocalipse falando dessas profecias que Amós está falando. Quando a gente chegar lá em Apocalipse, a gente tenta talvez fazer uma comparação para que vocês percebam, se a gente tiver tempo para isso, ok? Amós capítulo 9 agora. Vi o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará, ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Vocês estão vendo? O Senhor está falando, ok? Isso é Deus falando. Deus está trazendo juízo sobre o seu povo Israel. Por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando Deus traz juízo, Deus por muito tempo trouxe primeiro a misericórdia, a compaixão, as profecias, os alertas. Deus deixou a sua palavra para que nós possamos ler, compreender e obedecer. Porém, quando o homem se afasta, quando o homem decide andar por si mesmo, é a ira de Deus que vai cair sobre a vida do homem. Versículo 5. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do soberano, do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu os varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira. E nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Então, esse texto, né, esse final aqui do livro de Amós 9, vai falar que as consequências do pecado, a ira de Deus vai vir sobre os ímpios, sobre aqueles que obedecem ao Senhor, sobre aqueles que estão obedecendo a palavra, que amam o Senhor. Nada de mal os acontecerá, porque o Senhor os guardará. Deus é claro aqui que ele vai fazer com que, ó, versículo 10, todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Então, aqueles que acham que vão passar ileso, né, pecando uma vida inteira contra o Senhor, fazendo outras pessoas pecarem, inclusive, trazendo desonra para o nome do Senhor, deixando de glorificar a Deus. Isso nós estamos falando de Israel, nesse momento aqui da história, e mais precisamente hoje, para a nossa leitura hoje, seria a igreja. Então, se a igreja não se posicionar também em santidade, em santificação, as consequências virão sobre o povo de Deus e eles vão sofrer a ira de Deus por conta do pecado, por conta de não terem vivido uma vida segundo a palavra. Então, quando Deus está falando com Israel nesse momento, ele traz então um paralelo para nós, a igreja, né, que hoje somos
esse Israel junto com Israel verdadeiro, né? A igreja hoje é essa junção de judeus e gentios. Então nós sabemos que tudo isso, essas profecias se cumprirão hoje também para nós, se nós também não tomarmos um posicionamento de santificação. Últimos dias de Jeroboão II. Desculpa, gente. Últimos dias de Jeroboão II, ele está com 64 anos. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 28. Diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Laúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora a morte de Jeroboão II aos 64 anos. 2 Reis, capítulo 14, versículo 29. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Então aqui nós temos a morte de Jeroboão II, ok? Do segundo rei de Israel chamado Jeroboão, né? O primeiro foi lá, o primeiro rei de Israel chamou também Jeroboão. E aqui nós temos Jeroboão II, que então morre nesse momento, aos 64 anos. Promessa de castigo ao povo pecador. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Outro profeta menor e que vai profetizar nesse momento para o reino do norte. Oséias também está nesse momento profetizando lá no reino do norte. Oséias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei os seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque, ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Avém e não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos. Deixem-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe,
e os seus altares lhe trarão vergonha. Esse capítulo de Oséias vai falar, né, vai trazer essa palavra, vai trazer essa declaração do Senhor para os sacerdotes e para os governantes e para o povo de Israel. Mas o Senhor vai dizer que principalmente o problema está com os sacerdotes. Por quê? Porque na verdade os sacerdotes são os responsáveis por levar a palavra, por levar o ensino, por levar a doutrina, por levar a lei do Senhor ao povo. Quando o sacerdote se corrompe, quando aqueles que deveriam ter a autoridade, que deveriam ter o discernimento das coisas de Deus se corrompem, então todo o povo vai estar corrompido. Na verdade, é uma sequência, né, que vai acontecer. Por quê? Porque o povo está se corrompendo, então automaticamente, os sacerdotes estão se corrompendo, automaticamente o povo vai se corromper também. E na verdade os sacerdotes se corrompem porque na verdade o povo busca os seus próprios interesses. Então, por que a maioria dos sacerdotes, principalmente do Reino do Norte, eles estavam totalmente longe do Senhor? Porque cada rei que se colocava no poder tinha prazer em buscar em outros deuses a sua fé, a sua vida, as suas riquezas. E esses sacerdotes que estão ali no Reino do Norte, então, compactuam com os reis e com a doutrina e com a adoração e com os cultos que eles estão fazendo. E esse texto de Oséias é o mais citado quando fala, né, do versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse texto é muito dito, é muito falado, mas percebem que ele está dentro de um contexto onde Deus está trazendo juízo para o povo de Israel, porque eles estão totalmente longe dos caminhos do Senhor, eles estão adorando outros deuses, eles estão se corrompendo, né? Os sacerdotes, no caso, principalmente, estão se corrompendo porque eles eram os responsáveis por levar o ensino ao povo. Então, quando a liderança, hoje, falando nos dias de hoje, quando uma liderança, quando líderes, quando pastores, presbíteros, apóstolos, profetas, eles se corrompem por causa de dinheiro ou qualquer outro tipo de corrupção, né? Porque não tem só o dinheiro. Quando ele começa a ter outros deuses que não é o Senhor na vida dele, por conta de situação e circunstâncias, quando os sacerdotes, quando os líderes, eles passam a pregar e a falar somente aquilo que o povo quer ouvir, entra nesse declínio espiritual, e é o que a Oséias está falando nesse momento, que o povo perece por falta de conhecimento. É destruído, né? Na verdade, é pior do que isso. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Deixaram de conhecer o Senhor, deixaram de buscar o Senhor, deixaram de conhecer a lei do Senhor. Por quê? Porque os responsáveis por esse ensino estavam totalmente desviados do principal propósito que eles tinham como sacerdotes. Então Zacarias vai entrar no poder agora, né? Jeroboão morre, há uma profecia então sobre Israel, sobre o reino do norte, e Zacarias, filho de Jeroboão, então entra no poder. Ele vai reinar somente 6 meses, ele é totalmente mau, e ele entra no 38º ano de Uzias. Uzias, para mim, eu acho que foi o rei que mais viveu reinando, né? No reino do sul, em Judá, né? Ele está aqui já há 38 anos, quando Zacarias entra no poder no lugar de Jeroboão II. Uma vida de pecados. 2 Reis, capítulo 15, versículo 8. Deixa eu pegar aqui. 2 Reis, capítulo 15, versículo 8 e 9. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer. Esse Jeroboão aqui é o primeiro Jeroboão I, porque fala que ele é filho de Nebate. Volta lá no texto que você vai ver.
aqui está falando que todos os reis de Israel continuaram, né, permaneceram nos mesmos pecados de Jeroboão I, que é toda aquela questão da idolatria, aos cultos a outros deuses, a adoração aos deuses que eles criaram em Samaria, ao templo que eles levantaram ali em Samaria, aos 2 bezerros de ouro que eles levantaram. Então, todo tipo de prostituição espiritual Israel estava cometendo ali no Reino do Norte por conta do que Jeroboão I havia feito desde o início. E cada um dos reis continuaram a se prostituir no mesmo pecado de Jeroboão I. Assassinado por Salum, 2 Reis, capítulo 15, versículo 10, 11 e 12. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Então aqui há o cumprimento dessa profecia que o Senhor deu sobre Jeú, de que os seus sucessores só iriam até a 4ª geração. Então nesse momento Salum toma o trono, conspira contra Zacarias e termina então esse ciclo de 4 reis que vieram a partir de Jeú. Eu não me lembro agora os nomes exatos, mas se você olhar, nós vamos ter 4 reis a partir de Jeú, e essa aqui é a 4ª geração então em Zacarias, e nesse momento o Senhor cumpre a profecia que ele deu, de que de Jeú só teriam 4 gerações de reis sobre Israel. Então Salum mata. Salum, ele começa a tomar o poder, ele reina 1 mês somente, ele é mau, muito mau. 2 Reis, capítulo 15, versículo 13, 14 e 15. Tudo isso no Reino do Norte, tá, gente? Nós estamos somente no Reino do Norte nessa leitura de hoje. 2 Reis, capítulo 15, versículo 13, 14 e 15. E a gente termina aqui a nossa leitura do dia 29. Em seguida, a gente vai começar do dia 30. 2 Reis, capítulo 15, versículo 13, 14 e 15. Diz assim: Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então não deu tempo nem dele esquentar o trono de Samaria, né? Ele ficou somente 1 mês, porque levanta outro homem que vai lá, faz uma conspiração e também mata Salum em pleno início do seu reinado, aí com 1 mês de reinado. Manaém então entra, tá? Agora a gente entra já na leitura do dia 30. Nós temos um novo rei sobre o Reino do Norte e o nome dele agora é Menahem. Ele reina durante 10 anos, ele é mau e ele então começa a reinar no 39º ano de Uzias. Vamos ver o que esse rei faz, chamado Menahem. Uma vida de pecados, 2 Reis, capítulo 15, versículo 16, 17 e 18. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tífisa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tífisa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então, nesse momento, a gente tem então um novo rei no Reino do Norte, chamado Menahem, e ele continua também seguindo os mesmos passos, as mesmas prostituições, o mesmo problema que o primeiro rei do Reino do Norte, chamado Jeroboão. A palavra é enfática, gente, durante todo o texto, percebam que está falando sobre as práticas de Jeroboão. Então, eles não se afastaram em nenhum momento
de toda a idolatria, de toda a prostituição espiritual que Jeroboão gerou com o reino do norte. Então as 10 tribos que estão lá no norte estão totalmente desviadas do Senhor, porque Jeroboão I trouxe, né, a adoração a esses bezerros de ouro, fez um templo depois em Samaria. Então tudo isso foi entrando num declínio espiritual tremendo, e o Senhor diz: agora vai acabar esse tempo, eu vou destruir Israel, eu vou trazer o exílio para que eles possam se voltar para mim. Aqueles que obedecerem serão salvos, aqueles que realmente decidirem por desobedecer serão mortos à espada. Nesse momento, lá no Reino do Sul, tem o nascimento de Acás. Nós vamos ver o reinado dele depois, mas acontece aqui nesse momento, onde Menahem toma o trono, né? Ao nascimento de Acás. Nós vamos ver já já. Vamos continuar aqui no Reino do Norte e em seguida eu já vou vir para o Reino do Sul. Nesse momento há o declínio da nação até o cativeiro no Reino do Norte. A primeira etapa do cativeiro é com Israel, com o Reino do Norte, né, que a gente chama de Israel. Então, as 10 tribos do Reino do Norte são as primeiras a sofrerem a opressão dos inimigos, o ataque dos inimigos e serem levados cativos, como o Senhor vinha profetizando através de Oséias, através de Amós, através de outros profetas antes deles, né, que já vinham falando a respeito dessas profecias. Isaías já vai começar a profetizar também. Então, nesse momento a gente tem esse declínio e vai agora até a data do cativeiro. Dura aqui 39 anos, esse declínio agora daqui para frente. Invasão assíria, comandada por Pul, Assurdã III, o nome do rei que está governando a Síria e que vai atacar então o Reino do Norte. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 15, a partir do versículo 19 e 20. Então Pul, rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Então nesse momento Menahem tem uma invasão no seu território, no Reino do Norte, e para conseguir aplacar a ira do rei da Síria, chamado Pul, nesse momento, ele então paga, né, um tributo altíssimo aqui em toneladas de prata. Só que ele não tira do seu tesouro, ele tira do próprio povo de Israel, né, do Reino do Norte. Então cada israelita paga ali 600 gramas, né, de prata para que esse tributo, para que esse pagamento, né, para aplacar a ira do rei da Síria seja pago. Vamos para o Reino do Sul. Nesse momento acontece a intrusão de Uzias no ofício sacerdotal, para a gente poder continuar depois no Reino do Norte, ok? Então, nesse mesmo momento em que houve essa invasão da Síria já no Reino do Norte, o Reino do Sul acontece um problema seríssimo aqui de Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 16, 17 e 18. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Então, Uzias ficou extremamente louco, né? Por quê? Porque ele toma o lugar dos sacerdotes, entra no lugar santo, dentro do tabernáculo, e oferece, né, incenso, que é a oração hoje em dia. E ele faz o que ele não poderia fazer, porque somente os sacerdotes poderiam entrar ali naquele lugar, no lugar santo, que é o primeiro lugar dentro do santuário, para oferecer incenso. A palavra fala que tanto os sacerdotes quanto mais 80 outros sacerdotes vão atrás dele, de Uzias, nesse momento, e diz: você não pode estar fazendo isso,
você está desonrando o lugar que é somente dos filhos de Arão, ok? Vamos voltar lá para o Reino do Norte e em seguida depois a gente volta aqui para o Reino do Sul. Reino do Norte. Fundação de Roma, gente, acontece nesse momento. Início do período romano, ok? 753 a.C. Então a gente tem aqui o reinado de Assur-Nirari II, que provavelmente está lá na Síria, ok? E a morte de Menahem, está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 21 e 22. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaias foi o seu sucessor. Então, nesse momento, quem toma o poder no lugar de Menahem é Pecaias. Ele vai governar durante 2 anos, ele é mau e ele entra justamente no 50º ano de Uzias. Então, tem 50 anos que Uzias, esse mesmo rei que acabou de entrar ali no lugar santo para oferecer incenso, ele está no poder já há 50 anos lá no Reino do Sul, e agora Pecaias, filho de Menahem, é que toma o trono no lugar do seu pai. Uma vida de pecados, né? Pecaias vai continuar aí cometendo pecados. 2 Reis, capítulo 15, versículo 23 e 24. Vamos ver aqui. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaias, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaias fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então, ele continua, né, nas mesmas práticas. Mais um rei toma o poder, permanece durante 2 anos no poder e nada muda. Eles não buscam o Senhor, eles não se arrependem dos seus pecados. E Deus está contando os momentos, os dias, as horas para cumprir o juízo sobre Israel, sobre o Reino do Norte. Vamos lá para o Reino do Sul, ver o que Uzias faz em seguida dessa insanidade, né, de ter entrado no lugar santo para oferecer incenso. Uzias é acometido de lepra. Jotão começa a reinar, começa a governar em parceria com Uzias. Segundo Crônicas 26, versículo 19, 20 e 21. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Esse mesmo texto está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 5. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada e Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. A consequência apareceu, né, gente? Não há como você afrontar o Senhor, não há como você desobedecer a palavra de Deus e não sofrer as consequências pelo seu pecado. Deus, ele precisa cumprir a sua palavra cada vez que o homem peca, porque as consequências do pecado, elas precisam acontecer para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos não continuar naquela mesma prática e para que outros aprendam então com as consequências do nosso pecado e não cometam a mesma falha. Então, a lepra era um sinal visível sempre que alguém cometia algo contra uma autoridade. E Uzias aqui passou o limite da sua autoridade. Ele era rei e somente rei, ele não era sacerdote. Então, quando ele toma o lugar do sacerdote e entra no lugar santo para oferecer incenso, ele passa dos limites, ele vai acima da sua autoridade e tenta, né, justamente fazer aquilo que não era a sua função. A função de queimar incenso era dos sacerdotes. Então, Uzias deveria ter permanecido no trono, reinado Israel e pronto, mas nesse momento
algo, né, muda na sua mente e ele tenta passar a sua autoridade aí, né, por cima da autoridade dos sacerdotes. E por isso essa consequência vem sobre Uzias. Ele fica leproso nesse momento, visivelmente, a lepra já aparece direto na testa dele, para que todo mundo possa ver, e ele morre com essa, acometido por essa lepra. Até o dia da sua morte ele tem essa lepra sobre ele, então ele fica excluído, separado, numa casa separada, e o seu filho Jotão, enquanto ele tem vida, reina junto com ele, mas assim que ele morre, então ele toma posse do trono. A gente vai ver nesse momento que a Síria, então, ela vira uma potência mundial. A gente viu que Roma, a fundação de Roma já acontece, ok? Então nós temos lá Roma sendo iniciado, a cidade de Roma, porém a Síria é a potência mundial nesse momento. É como se a gente dissesse assim, nós temos um país em ascensão, porém a Síria é a potência mundial nesse momento da história, ok? Então a Síria é o grande território nesse momento, é o grande poder em todos os sentidos que a gente possa imaginar nesse momento. Isso aqui nós estamos falando de 750 a.C. a 612, tá? A Síria se torna potência mundial durante todo esse período aqui, de 750 a 612. No Reino do Norte, o assassinado por Peca, vamos ver, Pecaias, né, vai ser assassinado por Peca. Segundo Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaias e também Argobe e Arié, na cidadela do palácio real em Samaria. Assim Peca matou Pecaias e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, quem entra no poder agora é um dos seus oficiais, né? Ele conspira com 50 homens aqui de Gileade, invadem o palácio, matam o rei que está no poder nesse momento, que é Pecaias, e ainda mata outros 2 homens que estão ali também dentro do palácio. E Peca é o nome desse homem, ele toma o poder então em Israel, no Reino do Norte. E ele vai reinar durante 20 anos. Lembra que a gente falou que esse período agora é de mais 39 anos e o Senhor vai trazer a Síria contra Israel, trazendo exílio. Então aqui a gente já tem aí um período mais ou menos de 22, 23 anos aqui já se passaram. Peca vai entrar no poder e ele é mau e ele entra no 52º ano de Uzias. Uzias vai morrer agora nesse ano em que Peca, no Reino do Norte, vai tomar o poder. Uma vida de pecados. Segundo Reis, capítulo 15, versículo 27 e 28, e a gente termina o Reino do Norte nesse momento. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então o Reino do Norte é tomado agora por Peca, ele vai reinar durante 20 anos e ele continua fazendo o que o Senhor reprova, o que o Senhor odeia. Toda a prostituição, a idolatria vai permanecer no Reino do Norte. Vamos lá para o Reino do Sul? Terminar a nossa leitura agora com o Reino do Sul. Agora a morte de Uzias. Uzias vai morrer nesse momento, aos 67 anos. Segundo Reis, capítulo 15, versículos 6 e 7. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias, que é Uzias, e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. O mesmo texto da morte de Uzias está lá em 2 Crônicas 26, versículo 22 e 23. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então agora a gente começa um profeta
maior que é Isaías. Isaías está nesse momento, durante já o finalzinho do reinado de Uzias. Nós vimos que Isaías nasceu aqui atrás, né? A gente leu esses dias sobre o nascimento de Isaías, não me lembro exatamente o dia, mas eu falei sobre o nascimento dele. E aqui Isaías então agora começa com as suas profecias. O Senhor vai começar a usar esse homem chamado Isaías para trazer uma palavra profética extremamente messiânica. Vai falar sobre Jesus todo o tempo, vai profetizar sobre esse exílio, vai profetizar sobre a destruição de Judá também. Isaías está lá no reino de Judá, lá no reino do sul, e vai profetizar então sobre todos esses próximos acontecimentos a partir da morte de Uzias. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, o capítulo 6 inteiro. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e fechem os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Gente, esse capítulo de Isaías 6, ele é tão forte nesse momento para Judá, né, e para Israel também, porque o Senhor então começa a usar Isaías para falar o que ele vai fazer e o que ele vai então, a partir desse momento, começar a executar juízo sobre a terra. Mas Isaías então tem essa visão, né, do trono de Deus, ele tem a visão do próprio Senhor e ele teme pela sua vida por causa do seu pecado. Mas o Senhor então santifica, né, perdoa Isaías, porque nesse momento ele entende o quão pecador ele era e a graça de Deus então se manifesta na vida de Isaías nesse momento. E Isaías é tocado. A boca, os lábios de Isaías então são purificados para que ele possa ter uma palavra viva, para que ele possa profetizar então tudo aquilo que o Senhor tem para falar com ele. O próprio Espírito Santo de Deus então passa a tomar a vida de Isaías e trazer essa palavra. E a primeira palavra que o Senhor traz para o seu povo Judá, porque Isaías está lá no Reino do Sul, é justamente esse ensurdecimento, essa cegueira, né? Essa mente cauterizada. O Senhor começa a falar a partir do versículo 9, né?
E ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Gente, durante muito tempo, talvez, eu olhei para essa palavra e não compreendi o que eu consigo compreender hoje, depois de algum tempo em que a gente começa a meditar na palavra e começa a buscar esse entendimento daquilo que Deus está falando. E é o próprio Senhor quem está cegando, quem está fechando todo o entendimento e o coração de Israel, do seu povo, para que eles não ouçam as profecias, a palavra de Deus e a partir desse momento não se convertam. Deus não permite mais a partir desse momento que Israel ouça a sua palavra e então se converta. Por quê? Porque eles não teriam condições de permanecer no Senhor. Eles então seriam totalmente devorados pelo pecado e eles não teriam mais a opção da salvação. Por quê? Porque não havia o Espírito Santo. Deus está profetizando a respeito de um tempo em que infelizmente o seu povo não teria condições de se salvar, de ser santo, de ser salvo, né, do seu pecado. Por quê? Porque precisaria da manifestação do Filho de Deus com toda a sua glória, através da cruz, através da sua morte, através do seu sangue, para que o Espírito Santo então viesse e pudesse então trazer essa restauração para a nossa vida de vida espiritual. Israel estava totalmente enfiado, né, mergulhado no pecado, mergulhado nesse lamaçal que muita gente fala, né, de pecado. Então o Senhor diz: nesse momento eu não posso permitir que vocês ouçam a minha palavra e se convertam, porque se vocês se converterem e em seguida pecarem, o inferno os espera, os aguarda. Na maioria das minhas aulas que a gente deu, tanto de escatologia quanto agora dentro das cartas de Paulo, eu tenho falado bastante sobre isso. A gente tem visto isso principalmente em 1 Coríntios, que a gente viu agora. Então, se você tiver oportunidade, vai lá nos estudos da carta de Paulo também, ou de escatologia, e começa a ver um vídeo de cada vez. Isso tudo vai se completar no teu coração a respeito da nossa leitura, porque eu não tenho condições, né, de na leitura ficar explicando com detalhes, porque senão nossa leitura vai ficar muito extensa, né, aqui no vídeo, e esse não é o propósito. Aqui nós estamos para fazer a leitura. Os estudos é num outro momento, em outros vídeos, aí a gente faz as coisas mais pausadamente. Mas essa palavra que Isaías traz nesse momento a respeito do fechamento da visão, da surdez, do entendimento de Israel é tremendo. Deus é zeloso, é amoroso com o seu povo, para que eles não pereçam, para que eles não vão para o inferno. É isso que Deus está falando. Mas aí Isaías pergunta: Senhor, mas até quando, né, Israel vai ter os seus ouvidos fechados, os seus olhos cegos, o seu entendimento, né, o teu coração totalmente fechado, que eles não vão entender a sua palavra, que eles não vão se converter? E aí o Senhor diz: até que tudo se cumpra, né? Resumindo aqui esses versículos, até que tudo esteja totalmente destruído, desolado, que eles entendam que foi o pecado deles, que eles cometeram, que fizeram com que eles estivessem no exílio. Deus ia precisar levar o seu povo para longe de Israel, para longe da sua terra, para então perceber como é triste estar debaixo do jugo do inimigo, estar debaixo de um jugo desigual, e eles vão desejar ardentemente voltar para o Senhor, e aí sim Deus vai poder fazer. Então isso fala também de uma profecia futura, né? Por isso que Paulo vai citar isso em 1 Coríntios, de que Deus só vai permitir que Israel enxergue, que Israel ouça, a partir do momento que Israel realmente tiver condições de se converter e permanecer no Senhor. E graças a Deus pela vinda de Cristo, pelo Espírito Santo em nós hoje, porque Ele é que opera essa graça, esse favor de Deus, nos fazendo permanecer santos, permanecer sendo santificados diariamente na presença do Senhor. E aí nesse momento então a gente tem Jotão, né?
o filho aí de Uzias, que toma o poder. Ele vai reinar durante 16 anos, ele é bom, ele entra no segundo ano de Peca, né? Lá no Reino do Norte. Vamos ver então o que Jotão, filho de Uzias, faz nesse momento. Uma vida santa, tá lá em 2 Crônicas 27, versículo 1, versículo 8 e versículo 2. Diz assim: Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Versículo 8. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Então, esse texto aqui fala que Jotão, ele não cometeu os mesmos erros que o pai, não entrou no templo, né? Então não tentou passar acima da autoridade dos sacerdotes, mas ele não tirou o povo do pecado, né? Das práticas corruptas. Esse mesmo texto está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 32 até o 35. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Então, está falando que ele em si, né, o rei Jotão, ele tem práticas que Deus aprova, ele está com o Senhor, ele deseja obedecer ao Senhor, mas ele não faz o que realmente precisava fazer, que era justamente limpar toda a corrupção, todo o pecado de Judá, trazendo o povo novamente para o templo, trazendo o povo para a presença de Deus, trazendo o povo para o arrependimento. O rei tinha esse poder, né, de trazer esse decreto, de trazer um decreto de jejum, um decreto de oração, um decreto de reunião para se ouvir a palavra de Deus, e os sacerdotes estavam ali para isso. Mas Jotão não faz isso, permite que o povo continue fazendo as suas práticas de idolatria. Então, ele faz em parte. Nesse momento, a gente tem lá no Reino do Norte um homem chamado Tiglat-Pileser II, que começa a reinar na Síria. Então, a Síria está em ascensão total, em crescente ascensão, e ele tem agora um novo governante. Lá no Reino do Norte, então, vai acontecer alguma coisa já já. Nesse momento, ainda no Reino do Sul, mais uma vez, o profeta Isaías, ele é levantado com uma palavra. Isaías, o profeta. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, Isaías vai ser um profeta durante o reinado de 4 reis de Judá. Uzias, que acabou de morrer, então ele profetiza no finalzinho do reinado de Uzias. Ele vai profetizar durante todo o reinado de Jotão. Depois que Jotão morrer, ele continua sendo profeta no reinado de Acás e depois também no reinado de Ezequias. Então, por isso que Isaías é chamado de um dos profetas maiores da palavra. E talvez o que realmente mais teve a palavra de Deus na sua boca profetizando contra Judá, Jerusalém e Israel no completo, né? Isaías capítulo 2, vamos lá. Promessa para os últimos dias. Isaías capítulo 2. Diz assim: foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor.
Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste. Praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Então, vamos lá, a gente vai continuar já aqui. Então, o que o Senhor está falando aqui em Isaías capítulo 2? Ele está profetizando já sobre o reino milenar. Quem já estudou escatologia lá comigo vai lembrar muito bem. Quando Jesus volta, né, na volta de Cristo, ele estabelece o seu trono no Monte Sião. É de lá que Deus vai reinar durante todo o milênio, durante os 1000 anos. E Isaías está profetizando sobre isso nesse momento. O capítulo 2 de Isaías fala exatamente sobre esse trono estabelecido em Sião e que todas as nações da terra vão subir, né? Vão ir para Israel, vão ir para Jerusalém, para ir até o Monte Sião, buscar ensino, buscar a palavra de Deus, buscar os caminhos de Deus, para que eles permaneçam na terra e não sejam mortos pelo juízo de Deus. Então, Jesus vai reinar em Israel, no Monte Sião, e ele vai então atrair todos os povos e não mais existirá guerra, não mais existirá nação contra nação, porque o Senhor vai então reinar e julgar entre todas as nações para que não haja mais guerra. Vamos continuar Isaías 2, agora a partir do versículo 7. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante dos que os dedos fizeram. Por isso, a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda a torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Então, Isaías capítulo 2, que a gente acabou de ler agora, o final, fala justamente da volta de Cristo, de como ele vai trazer terror, né, sobre toda a terra, por causa do seu esplendor, por causa da sua glória, por causa dos sinais, por causa do juízo que está vindo sobre a terra com a volta de Cristo. Gente, o dia do Senhor vai ser terrível e ao mesmo tempo glorioso. Nós temos um misto de situações acontecendo ao mesmo tempo. Para o justo, o dia do Senhor é glorioso. Nós seremos transformados, arrebatados, começaremos a reinar com Cristo. O próprio Deus vai colocar então o seu trono ali no Monte Sião e vai começar a reinar. Mas para o ímpio, para aquele que decidiu estar longe de Deus, esse dia será terrível, porque a ira do Senhor vai vir e vai realmente destruir toda a impiedade, todo homem ímpio será destruído. A palavra fala que eles serão
desarraigados da terra, né? Arrancados, mortos à espada. Deus trará a sua ira. Ele virá agora como o leão da tribo de Judá. Ele virá no seu cavalo, né, branco, e trará a espada para trazer juízo sobre toda a impiedade. O último texto de hoje, do dia 30, na verdade, né? A gente leu hoje 29 e 30. Então, hoje o último texto do capítulo do dia 30, Isaías, capítulo 3. Vejam o soberano, o Senhor dos exércitos. Logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, todo o suprimento de comida, como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo e irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa, não me nomeiem governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites da cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada a cidade se assentará no chão. Então Deus está trazendo uma palavra do que vai acontecer com o seu povo, Judá e Jerusalém, por causa do seu pecado, por causa das suas práticas até esse momento, por tantos anos de que eles deixaram de buscar o Senhor, que os sacerdotes deixaram de guiar o povo pela verdade do Senhor. Então Isaías capítulo 3 está falando também sobre os sacerdotes que desviaram o povo de Deus. Gente, como é terrível olhar para essas palavras e perceber o quanto a liderança, o quanto homens e mulheres que deveriam estar sim no comando do corpo de Cristo hoje, ou nesse caso aqui de Israel, os sacerdotes daquela época,
o quanto eles tinham a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor, de cuidar do povo, de zelar pelo conhecimento de Deus, de ensinar o povo a palavra, né? De levar o povo sempre ao conhecimento de Deus. E eles enquanto se achavam no poder, né? Ou enquanto podiam, faziam na verdade o contrário, desviando o povo daquilo que eles precisavam por ganância, por desleixo mesmo, né? Por tantas situações. Então Isaías está profetizando, dizendo que vai trazer ruína. Judá e Jerusalém será levado, os homens morrerão à espada e as mulheres, elas serão totalmente mudadas as suas vestes, né? Então quando Deus está falando aqui de tirar todo tipo de enfeite, todo tipo de testeira, tudo que Deus coloca aqui, Deus está falando porque Ele vai trocar toda a roupa bonita, todo esse enfeite que as mulheres tinham de beleza, vai trocar por vestes de escravidão novamente, né? As mulheres serão levadas como escravas, como prostitutas, né? Muitas delas serão levadas realmente para sofrer todo tipo de humilhação na terra da Síria e depois na Babilônia. Então Deus está falando dessa troca, né? De que eles poderiam estar temendo ao Senhor, servindo a Deus, usando o Senhor como o verdadeiro auxílio deles. Enquanto isso, eles fizeram o contrário, eles se desviaram durante todos esses anos e se afastaram cada dia mais do Senhor. E então o juízo de Deus está vindo. Gente, isso tem a ver com a profecia para os últimos dias também. Isaías está profetizando exatamente o que vai acontecer também nos últimos dias. O pleno cumprimento dessas profecias do Velho Testamento se cumprem no Novo Testamento, se cumprem na volta de Cristo. Quando eu olho para esses textos, eu vejo Apocalipse o tempo inteiro. Por quê? Porque Deus estava ali naquele momento trazendo uma visão para Israel, para Judá, para Jerusalém, que era o seu povo único, escolhido, mas hoje nós temos uma maximização enorme a respeito do que é o povo de Deus. Então existem judeus e gentios que agora se tornaram a chamada igreja, e essa palavra é para mim e para você da mesma maneira. Ou nós buscamos o Senhor, nos convertemos dos maus caminhos e nos tornamos para Deus, ou as consequências do nosso pecado também serão cobrados na volta de Jesus e não haverá lugar para nós nos escondermos. Quando ele vai falar que eles vão se esconder na rocha, está falando tudo em Apocalipse. Nós temos todas as mesmas profecias lá em Apocalipse se cumprindo e trazendo novamente através de João a mesma palavra profética do que vai acontecer nos últimos dias se nós não nos convertermos. Amém, queridos? Gente, Deus abençoe. Nossa leitura de hoje acaba aqui. Nós então fizemos 2 dias, né? 29 e 30. Espero que eu não tenha corrido muito aí com a leitura hoje. Vai ficar um pouquinho mais extenso aí, né, o vídeo, mas a gente precisa alinhar aí a leitura para voltar para o prumo, tá bom? Assistam o vídeo devagar, assistam em 2 etapas, se for o caso, né? Voltem um pouquinho se precisar, meditem melhor na palavra. Como eu disse para vocês, nós estamos lendo a palavra de Deus, mas eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de meditar em outros momentos. Durante os estudos que a gente dá de quinta-feira, a gente tem tempo de realmente esmiuçar, né, os versículos, buscar referência, ver o que Deus falou no Velho Testamento, trazer para o Novo Testamento, para o cumprimento de Cristo, e assim a gente vai crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Amém? Amanhã a gente vai fazer, então, dia 1º e dia 2, se o Senhor assim permitir, a gente já põe em ordem essa leitura, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe, e amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui junto.